Sagitário, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de novembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sagitário, bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver o que nós temos aqui reservado de energias. Como é que estão as energias para o mês de novembro para Sagitário. Bom, meus amores, primeiramente nós vamos tirar aqui uma carta do oráculo da Sakura do Card Captor. Ai, tava muito feliz de usar aqui esse oráculo, acho que vai ser muito giro. Quem conhece sabe a referência. Depois vamos fazer aqui uma leitura com o tarô e no final vamos tirar uma mensagem do oráculo das bruxas. Vamos lá então? Qual é que é a energia geral para Sagitário no mês de novembro? Gratidão, meus irmãos. Energia geral para Sagitário no mês de novembro. Energia geral para Sagitário no mês de novembro. Gratidão, gratidão. Sagitário, mês de novembro. Tirar as três primeiras, já mostro pra vocês. Ok. Mais uma. Sagitário. Saiu a carta da chuva, a carta do gêmeo e a carta das bolhas. No final do deck, a carta da voz. O que temos aqui, Sagitário? A carta da chuva aqui me fala de limpeza, não é? Me fala de renovação. A chuva, ela representa esse momento de descarga, onde as coisas, as nuvens, não é? Que estavam muito densas, muito carregadas, depois finalmente deixam a chuva cair. Isso pode ser que vocês estivessem passando aqui por um momento de muita tensão, muita sobrecarga, mas agora a chuva finalmente cai. A limpeza acontece, aquilo que precisa de sair, sai. A carta do gêmeo, ele fala aqui muito sobre polaridades. Fala muito sobre yin yang, não é? Muito sobre a dualidade da vida. Você talvez estivesse por muito tempo tentando se equilibrar em algo que já não fazia sentido para você, mas você não via saída daquilo. Mas agora que a chuva cai, agora que as coisas se desmoronam de alguma forma, você se vê num novo lugar. E aí você entende a bolha em que você estava, a bolha de conforto que você criou de uma certa forma, mesmo que ela não seja confortável, porque aqui a gente está falando de algo que você estava se colocando a fazer excessivamente, não é? Diariamente, porque você achava que aquilo ia te dar a sobrevivência que você precisava, aquilo que você precisava para poder continuar sobrevivendo. Mas aí você entende que aquilo era só uma bolha de percepção. Você entende que fora daquele lugar havia muito mais. Mas foi necessário a chuva cair para você entender. E a carta da voz aqui no final do deck me mostra muito essa voz interior. Sua voz interior querendo sair, a sua verdade querendo sair. Existe algo muito puro e verdadeiro em você querendo eclodir. E agora com a chuva você pode ser que consiga ver um pouco mais. Mas vamos ver um pouco melhor com o tarô. Eu sinto aqui, gente, uma energia de torre.
Eu sinto aqui uma energia de momento de reconstrução, onde você muda a sua percepção completamente sobre a vida. Mas vamos ver com o tarô um pouco mais detalhes sobre o que está acontecendo com Sagitário. Sagitário, mês de novembro. Sagitário, mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário, mês de novembro. 8 de espadas. Nove de espadas. Meu Deus. 5 de paus. Sagitário, mês de novembro. 6 de copas. Sagitário. E 3 de espadas. Nossa, gente. E a carta dos amantes no final do deck. A coisa tá tensa, viu? Não vou negar. A gente tem aqui 8 de espadas, 9 de espadas, 5 de paus e 3 de espadas. É a combinação da dor. Você tá vivendo aqui um momento de muita dor. Um momento de você tá num desgaste tal que você não sabe pra onde ir. Eu vejo que tá muita confusão mental agora na sua cabeça. Você não sabe o que fazer em relação a isso. Você não consegue ver nada além disso. Mas com a carta dos amantes aqui no final do deck, eu vejo que grandes mudanças, grandes decisões que precisam de ser tomadas serão tomadas para te levar para um outro caminho aqui. Porque o desgaste aqui é gigante. E esse 6 de copas aqui, gente, me tá falando aqui de um aprisionamento a algo do passado. E pode ser um aprisionamento inconsciente, atenção. Pode ser alguma questão ou de vidas passadas, ou da infância, ou de há muito tempo, não é? Em que você se coloca num determinado padrão para poder é como se você quisesse provar algo para você mesmo. Mas aqui chegou a um ponto em que você entende que já acabou, já não tem mais nada que provar. Você precisa de sair dessa visão. Você precisa de sair dessa percepção. Que você não vai ganhar nada em querer se provar isso. E, gente, a gente tá aqui falando de várias coisas diferentes. Temos muitas cartas de espadas, o que me fala que vocês são pessoas que estão pensando muito e estão com muitos ataques mentais. Porque a gente tem aqui pessoas que tinham crenças muito profundas relativamente a determinados pontos da sua vida. E aqui você se vê num lugar onde você precisa de mudar essa crença, precisa de se ver num lugar diferente, precisa de entender as coisas de uma forma diferente para você sair daqui. Você não merece passar por tanta dor. Tanto desgaste. Aí a chuva também, né, tem essa representação do choro. Talvez você esteja passando ou vá passar aqui ao longo desses tempos, dessas próximas semanas, momentos bastante depressivos. Porque tá falando aqui de muita dor. É como se você se apercebesse de uma verdade que estava na sua cara o tempo todo, só que você não queria ver.
Só que é algo interno, gente. Talvez seja a sua percepção sobre outras pessoas, a sua percepção sobre outras coisas, mas é algo dentro de você, não é que algo ou alguém vá te fazer alguma coisa. Aqui eu não vejo nesse sentido, eu vejo que você já sabe do que se trata, mas você entende que é você que tem se colocado lá. Que eu não vejo uma pessoa em específico ou uma situação em específico. Eu vejo você se desgastando muito, tentando pensar ou solucionar uma situação que você não entende. E esse entendimento, ele só vai acontecer no momento em que você sair da bolha. Dentro da bolha você não vê nada. Forte, viu? Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo com o Sagitário no mês de novembro. O que está acontecendo com o Sagitário no mês de novembro? Sagitário no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário, mês de novembro. O que é o 8 de espadas? 5 de espadas. O que é o 9 de espadas? 10 de ouros. O que é o 5 de paus? O enforcado. O que é o 6 de copas? 6 de copas debaixo do 6 de copas, gente. O que é o 3 de espadas? 5 de ouros. Com a carta da força no final do deck. Reforçando aquilo que a gente já falou. É um momento de muito desgaste. Vocês estão vendo aqui? Você precisa de se colocar de cabeça para baixo para olhar para essa situação num outro ângulo. Você precisa de finalizar situações, finalizar crenças, formas de percepção que estavam dominando muito a sua vida. 5 de espadas com 5 de ouros é muito essa sensação de escassez, essa sensação da falta, a sensação de que você é vítima, a sensação de que estão tirando algo de você, a sensação de que você está sendo atacado de alguma forma. Mas esse ataque não é espiritual, gente. Não é que existe algo, alguém aqui sugando a sua energia ou seja lá o que for, fazendo um trabalho contra você. Não tem nada disso aqui. É você que está se colocando num lugar em que você está já há bastante tempo, querendo provar para você mesmo algo que não tem sentido. Só que você precisa... Eu acho que aqui no mês de novembro você vai começar a entender isso na pele, que não tem sentido esperar por isso, esperar por essa revelação, esperar por essa prova. Você vai entender que não tem sentido continuar nesse caminho, porque você vai continuar se colocando num lugar pequeno, que não te cabe. Você merece mais. Você merece mais. Você merece abundância. Você merece viver muita coisa boa. Só que você não consegue ver nada disso agora. Existe aqui uma questão muito... Para algumas pessoas, pode ser que uma questão relacionada a uma criança. Nós temos aqui o 6 de copas 2 vezes. E vejo aqui, esse 6 de copas ele representa você em vidas passadas, você na infância. Mas para algumas pessoas, essa energia está revelando alguma criança perto de você. Talvez você precise de dar uma maior atenção a uma criança. Ouvir mais essa criança. Brincar mais com essa criança.
pode ser que essa dor aqui seja por causa de uma criança. E 3 de espadas debaixo da força, gente. É muita dor, é muita dor. A carta da força aqui tá me falando pra você dominar os seus instintos. Domine aquilo que te domina. Domine essa loucura que tá tentando tirar você do eixo. Você tem muito mais para oferecer, tem muito mais para viver, mas você precisa de reconhecer. Caso contrário, você vai dar força para aquilo que está tirando a sua força. Eu vejo muito aqui pessoas se sentindo vítimas de alguma situação. E aqui o tarô tá tentando te dizer que você só continua sendo vítima se você continuar se colocando como vítima. Existem saídas e existem oportunidades que você não está sabendo ver, que você não está sabendo reconhecer. Você precisa de tomar decisões que mudem por completo a sua vida e olhar para as coisas em ângulos diferentes, de formas diferentes, para que você entenda o que está realmente sendo oferecido a você, o que está realmente aberto para você, que oportunidades estão chegando até você. Corte da sua vida aquilo que não faz mais sentido. Corte da sua vida aquilo que não está mais agregando. Se você sente que algo está te desgastando, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser que uma forma, uma rotina que você está tendo. Se isso está te levando a esse sofrimento todo, você precisa de mudar. Não espere sinais, não espere milagres acontecerem, porque esses milagres só acontecem quando você está aberto para ver. Às vezes você até tem os milagres acontecendo, só que como você está tão fechado nisso, você não vê aquilo que está sendo oferecido para você. Tome as decisões que precisam de ser tomadas. Saia de onde precisa de sair. Ambientes, afaste das pessoas que precisam se afastar. Esse chamado aqui é um chamado de urgência mesmo, antes que você fique doente. Aliás, pode ser que para alguns de vocês sintam a vossa imunidade um pouco mais baixa. Pode ser sim que você fique assim um pouco doente durante o mês de novembro. Porque a gente está falando aqui de muito desgaste, muito desgaste. O seu campo energético está muito fraco. Por isso, se proteja. Tome as decisões que você precisa de tomar para poder se fortalecer, ok? Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário. Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário. Mensagens, conselho e direcionamento para Sagitário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é os 8 de espadas com 5 de espadas? 10 de paus. Chegou ao fim, gente, não dá mais. O que é o 9 de espadas com 10 de ouros? Caíram 2. 7 de espadas com 5 de ouros. É que é só carta pesada, gente. Meu Deus do céu. O que é o 5 de paus com o enforcado? Cavaleiro de paus. Boa. O que é o 6 de copas com 6 de copas? 2 de espadas. Pois é, você não tá vendo.
Você não tá vendo. O que é o 3 de espadas com 5 de ouros? 8 de espadas novamente, gente. A gente começa com 8 de espadas e acaba com 8 de espadas. No final do deck, um 4 de espadas. Chega, né? 10 de paus aqui, já veio aqui também o 10 de ouros. Sua alma já não tá aguentando mais, você já não tá aguentando mais. Você precisa de largar esses paus, você precisa de largar toda essa dor, toda essa responsabilidade, todo esse excesso de coisas que você tá carregando que não fazem sentido pro seu caminho. Não faz sentido você tá vivendo isso aqui. 5 de ouros com 7 de espadas aqui, que veio debaixo do 9 de espadas e do 10 de ouros, me fala de uma pessoa que não consegue confiar em si, na sua capacidade. Não consegue confiar no potencial que tem. Você sabe que tem esse potencial, mas você só consegue ver quando se compara a outros. Longe dos outros, quando você tá sozinho, sozinha, você não consegue ver essa potencialidade. Pelo contrário, você só vê dor, sofrimento, cansaço. Você precisa de se potencializar aqui. Você precisa de se fortalecer. Debaixo do 3 de espadas e do 5 de ouros, a gente fica aqui com 8 de espadas. E aqui debaixo dos 2 6 de copas, a gente tem um 2 de espadas. Vocês estão vendo como nas duas cartas a pessoa tá aqui com os olhos vendados? Você não vê. A sua mente tá num estado tal, um cansaço tal, um excesso tal, que você não vê nada à sua frente. Você só vê a dor. Você só vê a confusão, o cansaço. Por isso, mesmo quando as oportunidades aparecem pra você, você não consegue ver. Porque você não tá tendo essa capacidade, não tá tendo essa abertura. Você se cobra muito. Debaixo do 5 de paus e do enforcado, a gente tem aqui um cavaleiro de paus. Esse cavaleiro de paus aqui traz aqui um suspiro de esperança. Essa situação toda vai te revoltar. Estar nesse estado vai te revoltar. E é essa revolta que vai te fazer agir e te levar para um lugar diferente. Faça, decida. Deixe para trás aquilo que precisa deixar. Para você conseguir chegar onde você precisa de chegar. Ok? Você não merece estar aqui nessa situação. Tá cansativo demais. Difícil demais. E esse 4 de espadas aqui no final da deck tá me falando sobre um momento de descanso. Se permita descansar. Se permita ter um tempo. Se permita ter um tempo pra você mesmo. Se permita jogar as coisas por alto, pelo menos por um dia. E descanse, esteja com você, esteja em paz com a sua solitude. Silencie a mente, ouça a sua alma. Quanto mais você silenciar a mente e mais você ouvir a alma, mais você vai conseguir ouvir e chegar aos lugares onde você precisa de chegar. Aqui você está escutando demasiado a mente e deixando demasiado de lado a sua fé, a sua espiritualidade. Você não está confiando aqui na sua intuição. Você não está confiando aqui naquele que te guia. Você está confiando na sua cabeça. E a sua cabeça aqui só está te confundindo. A sua lógica só está te confundindo. As coisas que você acredita, as coisas que você acha que são certas, só estão te confundindo. Você precisa de deixar um pouco de lado aquilo que você acha que é certo. E ouvir a verdade. A verdade daquilo que você quer, a verdade daquilo que você quer colocar na sua vida. Ok? Ok, mensagem do Osho para Sagitário. Qual é o conselho do Osho para Sagitário?
Conselho do Osho para Sagitário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho do Osho para Sagitário. Ó, saiu aqui primeiramente a carta do 7 de ouros, a paciência. As coisas estão sendo gestadas, leva um tempo. 3 de espadas, a carta do isolamento. 9 de ouros, a carta da maturação. E o 10 de paus, a carta da supressão. Essa carta aqui descreve você neste momento, gente. Tá amarrado num lugar onde você acha que não consegue sair. Mas você precisa de deixar essas cordas todas, de se desamarrar e seguir em frente. Leva tempo, tem um caminho, tem. As coisas não acontecem do dia pra noite, mas você precisa de tomar uma decisão aqui e sair desse lugar. Faz parte se sentir sozinho, faz parte você se encontrar só e apenas com você em alguns momentos da sua vida. Às vezes, aliás, sempre é quando a gente consegue encontrar o nosso verdadeiro rumo, é quando a gente se vê sozinho, que aí sim a gente entende qual é a nossa verdade. E você está precisando encontrar a sua verdade. 9 de ouros na maturação. Tá quase na hora de colher esses frutos. Você tá num teste. E esse teste tá quase chegando ao fim. Agora tá na hora de transformar esses frutos, deixar eles amadurecerem por completo para que você possa colhê-los. Deixar para trás aquilo que precisa de ser deixado. Silenciar um pouco essa mente e se desamarrar de todos esses aprisionamentos em que você se colocou. E assim, talvez você precise de parar por um tempo. A gente tem aqui, tanto no 4 de espadas como a carta da força, tá mostrando aqui que... Tá vendo que essa bruxa, né, é deusa, né? Essa deusa teve que deixar a sua carruagem estacionada para poder lidar com a cobra e com o leão. Ela precisou de estacionar, parar um pouco para poder resolver essa situação. E você precisa de fazer isso nesse momento. Tem algo aqui que você precisa de deixar em stand-by por um tempo para você resolver aquilo que está acontecendo dentro de você. Ok, mensagem final do Oráculo das Bruxas. Mensagem final do Oráculo das Bruxas. Mensagem final do Oráculo das Bruxas. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem final para Sagitário, mês de novembro. Gratidão. Sagitário. Sagitário. Tava difícil. Ih, caíram duas, nem vi. Caiu uma por trás da outra. Ok. Mural. Seja a sua primeira prioridade. Sword. Make the change. Espada. Faça a mudança. Gente do céu. O que a gente falou aqui? E no final do deck, Clover. Release. Solte a sua culpa. Solte a sua culpa. 3 cartas fortíssimas e que tem totalmente ligação com o que a gente leu até agora, né? Primeira carta. Be your first on priority. Seja a sua primeira
prioridade. Independentemente daquilo que você esteja vivendo agora, você precisa de se colocar em primeiro lugar. Quando você está num avião, eles sempre te dizem para colocar a máscara de oxigênio em você antes de você tentar ajudar o seu vizinho com a deles. Isso para dizer que se você não se assegurar que a sua energia está cheia, então você não terá energia para dar para o outro. Seja corajoso o suficiente para admitir quando você precisa de dar um passo atrás, deixar as demandas dos outros e do trabalho e ter a certeza que você está bem. Gente do céu, forte, né? Resumo total daquilo que a gente falou até agora. Sword, espada, faça a mudança. Existe uma grande mudança de vida que você tem pensado em fazer por um tempo. E este é o sinal de que você precisa de confiar nos seus instintos e dar o passo de confiança. Seja lá se você está pensando em cortar o seu cabelo ou encontrar um trabalho melhor para você, faça isso com confiança. Ou seja, independentemente se essa mudança é cortar o seu cabelo ou mudar de emprego, faça isso e faça com confiança. Uau! No final do deck, solte a sua culpa. Você tem carregado uma culpa nos seus ombros por muito tempo. Isso agora está começando a te impactar negativamente em todas as facetas da sua vida e fazendo com que seja impossível funcionar. Você está num lugar onde você precisa de escolher uma direção. Siga em frente e faça as reparações, ou então solte da gaiola em que você se solte, não é? Se desprenda da gaiola que você construiu à sua volta. Às vezes a primeira estrada te leva para a segunda. Gente, desculpem que isso aqui, como tá tudo em inglês, a gente tem que estar fazendo a tradução de imediato. Culpa. Solte essa culpa, solte isso que você está carregando nos seus ombros por muito tempo. Solte. Faça as reparações que você precisa de fazer e se liberte da gaiola que você colocou, que você construiu à sua volta. Nem tenho mais nada a acrescentar. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.